pessoal, tudo bom? Então vamos aqui para a resolução do caso clínico que a gente postou essa semana. Então vamos recordar aqui, né? Uma cadela de meia idade, 7 anos de idade, 18 quilos, sem raça definida. O proprietário relata que faz uma semana que o animal apresenta vômitos, hiporexia e prostração. Então até então uma sintomatologia bem inespecífica, né? Bem vaga, dezenas de doenças poderiam causar esse tipo de sintoma. No exame físico, foi observada mucosas e linfonodos normais, desidratação de 8%, então até aqui tudo dentro do esperado, né? Um paciente vomitando sem ingerir água, e frequência cardíaca de 43 batimentos por minuto, respiratória de 18 e hipotermia, temperatura retal de 35,5 graus Celsius. Apatia e eventuais tremores musculares. Aqui a gente tem uma informação extremamente importante, extremamente relevante, tá? Não é esperado que um paciente desidratado, hipovolêmico, apresente uma frequência cardíaca abaixo da normalidade. A resposta fisiológica deveria ser justo o contrário. Se ele está perdendo fluido, se ele está perdendo volume, então a resposta fisiológica é o aumento da frequência cardíaca numa tentativa de melhorar o débito cardíaco. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, em que você tem uma desidratação, uma perda de volume, uma frequência cardíaca baixa, isso chama muito atenção. E poucas situações clínicas podem causar esse tipo de resposta. Então a primeira dica é essa frequência cardíaca abaixo da normalidade. No hemograma, poucas alterações relevantes, o hematócrito de 51%, provavelmente desmascarado um pouco pela desidratação, né? Deve estar um pouco abaixo disso. Uma certa leucocitose, com uma certa eosinofilia, uma eosinofilia até importante, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela, quando a gente vê a causa disso tudo. E no painel bioquímico, as alterações mais relevantes. A gente nota então que esse paciente apresenta um quadro de azotemia, ureia de 142 mg por decilitro e a creatinina de 3,78 mg por decilitro. Então, nesse momento, a gente sabe que a gente tem um paciente desidratado com azotemia. Então, existe a possibilidade da gente estar lidando com uma azotemia de origem pré-renal e renal. A azotemia pós-renal, nesse caso, não é provável por causa das alterações clínicas, né? Não há qualquer sinal de obstrução urinária e nem o quadro clínico é condizente com ruptura de vesícula urinária, né? Ruptura de trato urinário. Então vamos focar nas azotemias pré-renal e de origem renal. Como que a gente poderia verificar se essa azotemia é pré-renal ou renal? Ah, professor, é só olhar a densidade urinária. Sim, isso pode ajudar. Se a densidade urinária estiver elevada, estiver hiperestenúrico, normalmente no cão acima de 1,030, 1,035 a densidade, isso é consistente com azotemia pré-renal. Mas infelizmente esse é um caso de exceção. Aí a gente vai ver quando a gente tiver a causa disso tudo, em que você vai encontrar uma urinálise normalmente na faixa hipostenúrica. E isso não descarta a possibilidade de azotemia pré-renal. Então, neste caso especificamente, a melhor maneira de observar se essa azotemia pré-renal é reidratando esse animal, deixando ele em fluido pelo menos 24 horas e repetindo o exame. E, de fato, depois que a gente hidratou essa paciente, a gente pôde perceber que os valores de ureia e creatinina voltaram ao normal. Então, tratava-se, de fato, de uma azotemia pré-renal. Mas poderia ser de origem renal? Poderia. Vamos seguir aqui que a gente comenta um pouco mais sobre isso, tá? Fosfatase alcalina dentro da normalidade. E aqui a gente nota uma panhipoproteinemia, né? Uma albumina diminuída e uma globulina diminuída acompanhada por uma hipoglicemia. Na hemogasometria, a gente nota uma certa acidose metabólica, 7,2 de pH, mas ainda não tem gatilho, critério para fazer reposição com bicarbonato, né? O BE, o Base Excess, não está na faixa de gatilho, menos do que menos 10, né? Mas não chega a estar gravemente alterado. E principalmente a concentração de bicarbonato está 16,8, não está abaixo de 12, né? Então a gente não tem ainda critérios para tratar especificamente com bicarbonato essa acidose metabólica. Muito bem, pessoal, e o que está causando tudo isso? Então a gente tem uma série de alterações bioquímicas e clínicas que nos levam a algumas possibilidades em termos de diagnóstico diferencial. Eu diria aqui que os dois principais diagnósticos diferenciais dessa situação, a azotemia. Ah, desculpa, esqueci aqui de alteração mais importante da gasometria. A gente nota que o animal está hipercalêmico e hiponatrêmico.
Tá? Então essa é a alteração fundamental, né? O pulo do gato. E o que poderia estar causando então? Essa azotemia, hipercalemia e hiponatremia. Eu diria que principalmente duas causas. Colocaria como diagnósticos diferenciais. Uma insuficiência renal aguda e a doença de Addison ou hipoadrenocorticismo. Tá? São as principais causas aqui que eu vejo como diferenciais nesse caso. Tá? A gente poderia eventualmente até falar numa falha de bomba cardíaca, né? Um distúrbio de ritmo grave, causando a bradicardia e falha de perfusão renal, mas isso a gente dificilmente vê na rotina, então bem menos provável. Então insuficiência renal aguda e hipoadrenocorticismo ou doença de Addison seriam as principais possibilidades. Como eu falei para vocês, a azotemia era pré-renal. Então quando a gente reidratou essa paciente, rapidamente os valores de ureia e creatinina voltaram à normalidade. Então, quando a gente constata que se trata de uma azotemia pré-renal, com bradicardia, com hipercalemia, hiponatremia, hipoglicemia, sim, provavelmente a gente está falando de doença de Addison ou hipoadrenocorticismo. Professor, pode relembrar para a gente do que se trata? Vamos lá então. A doença ela é primária na glândula adrenal e há uma caracterização então de insuficiência adrenal, uma destruição da glândula adrenal, normalmente acima de 90% do tecido adrenal é destruído, prejudicando, portanto, a produção de glico e mineralocorticoide. E todas as alterações orgânicas serão decorrentes da deficiência de mineralocorticoide e de glicocorticoide. O que causa a deficiência de glicocorticoide? Principalmente de cortisol, né? O quadro gastroentérico, tá? Vômitos, frequentemente com a presença de sangue, é comum o sangramento gastrointestinal nesse caso, a apatia, a hipoglicemia, lembrem-se que o cortisol é um hormônio hiperglicemiante, então nos casos de hiperadreno, frequente a gente observar hiperglicemia. No hipoadreno, frequente a gente observar hipoglicemia. Inclusive a eosinofilia pode ser causada pelo hipoadrenocorticismo. Poderia ter uma comorbidade, uma parasitose ou outra doença eosinofílica? Poderia, mas é provável que seja por causa do próprio hipoadrenocorticismo, né? É o inverso do hemograma que a gente observa normalmente nos casos de hiperadrenocorticismo, onde a gente tem eosinopenia e linfopenia, tá? Então é bem provável que tudo isso seja decorrente da falta de cortisol. E a deficiência do mineralocorticoide? O mineralocorticoide, a aldosterona, ele age no túbulo contornado distal, principalmente, causando a reabsorção de sódio. E quando ele causa a reabsorção de sódio, então tirando do túbulo e trazendo para a circulação, ele traz junto o cloro e ele traz junto a água. Quando você não tem aldosterona, esse mecanismo fica prejudicado, né? E quando ele traz isso junto, ele joga potássio para dentro do túbulo. Então ele elimina potássio, retém sódio, retém cloro e retém água. Quando você tem esse mecanismo prejudicado, você acaba tendo o inverso. Você acaba retendo potássio, eliminando sódio, eliminando cloro, eliminando água. E aí normalmente você tem um animal hipercalêmico, hiponatrêmico, hipoclorêmico e com hipovolemia. Além da hipovolemia, é bom que se diga, a ausência de cortisol também prejudica a resposta vascular às catecolaminas, causando hipotensão. Quando você junta tudo isso, a perda pelo vômito, a ausência de ingestão de água, a perda de água urinária e a resposta diminuída às catecolaminas, você tem um conjunto de fatores que prejudicam a perfusão renal. Além disso, você tem uma bradicardia, que agrava ainda mais a falta de perfusão renal. Por que você tem uma bradicardia? Porque você tem uma hipercalemia e o potássio acaba causando toxicidade nas células miocárdicas. Então, você acaba causando uma perfusão renal inapropriada e a azotemia pré-renal que a gente pôde observar nesse caso, tá? Como que fecha o diagnóstico do hipoadrenocorticismo? O teste padrão ouro é a estimulação com ACTH. Você aplica o ACTH e 1 hora depois colhe o cortisol. E ele deve permanecer baixo porque a glândula não tem tecido funcional para responder ao ACTH. Mas muitas vezes a gente não tem o ACTH disponível e pode demorar para fazer o teste. Então a dica que eu dou para vocês é colher o cortisol basal. Se o cortisol basal estiver baixo, isso não fecha, mas é consistente. Se ele estiver acima da normalidade, normalmente acima de 2, isso em geral descarta o diagnóstico, tá?
Por que que é importante a gente ter uma agilidade? Porque a gente precisa tratar imediatamente, tá? Confesso para vocês que às vezes não dá nem tempo de esperar o cortisol. A gente tem que tratar. E como que a gente trata? Normalmente com reposição volêmica com cloreto de sódio para repor cloro, para repor sódio, para repor volume, tá? Em geral, uma reposição mais gradual e aplicação de corticoide. Na emergência, a gente usa a dexametasona, mas no longo prazo, o tratamento em geral é feito com a fludrocortisona, muitas vezes associada à prednisona. Então, repondo tanto atividade glico como mineralocorticoide nesse paciente. Muitas vezes a gente tem um quadro de emergência, né, o que a gente chama de crise addisoniana aguda. E é maravilhoso, porque a gente aplica a dexametasona e o animal, pouco tempo depois, ele se levanta, ele come. Parece um quadro milagroso, assim, é bem interessante. Por que que eu escolhi esse caso para colocar para vocês? O primeiro caso de hipoadrenocorticismo que eu atendi na vida, eu era recém-formado. E eu me bati muito tempo para chegar ao diagnóstico, tá? Quando eu falo muito tempo, foram semanas até um diagnóstico definitivo, indo e vindo, porque as alterações muitas vezes são muito insidiosas, tá? Esse quadro aqui está mais clássico, tem uma série de alterações, então a gente pode chegar a um diagnóstico com mais facilidade. E o pessoal no Instagram brilhou, tem muitas pessoas que já mataram o diagnóstico imediatamente quando viram a azotemia e a hipercalemia, já falaram, ah, isso aí provavelmente é Addison, com diferencial para insuficiência renal aguda. Então o pessoal já estava ligado nas alterações. A gente não pode perder esse diagnóstico porque é uma doença plenamente tratável e controlável. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse caso de hipoadrenocorticismo de doença de Addison e fiquem atentos aí para quando atenderem animais com essas características. Ah, faltou uma alteração, né? Os tremores musculares são causados normalmente pelos distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente pelo potássio, também que causam esses tremores musculares. Tá ok, pessoal? Um grande abraço. Tchau!